Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui para comentar sobre essa última rodada e o fim da fase de liga da Champions League. Times que já foram eliminados, os clubes que vão para os playoffs e aqueles 8 que já estão nas oitavas de final. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho porque os vídeos aqui estão a todo vapor. Olha, se eu ficar olhando aqui de vez em quando para baixo, é porque o meu notebook está aqui com a classificação e os resultados de hoje. Eu trabalhei no jogo da Champions hoje de PSG e Stuttgart. Na verdade, Stuttgart e PSG, vitória do time francês por 4-1. E os outros jogos fui acompanhando aqui de stand-by, mas acho que dá para a gente comentar. Principalmente a posição de cada equipe, as surpresas, os times intermediários que conseguiram ficar em posições interessantes e também as consequências de uma campanha ruim, assim como aconteceu com o Manchester City, que pode pegar uma pedreira já nos playoffs. Vamos começar? Primeiro eu vou passar aqui a classificação e aí depois eu vou pro que pode acontecer nesses playoffs, porque tem sorteio chegando aí. Começando com os 8 primeiros colocados. Tá aqui na tela: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa. Pouca coisa mudou aqui, né, nessa primeira colocação. O Liverpool era o líder, o Liverpool perdeu hoje, tá? Perdeu a sua invencibilidade, 7 jogos, 7 vitórias. Hoje perdeu para o PSV, fora de casa. Foi um 3-2 para o PSV. Então, assim, a gente já vê que o Liverpool hoje foi um ritmo mais baixo, mais tranquilo. A posição entre primeiro e segundo só tem diferença no valor monetário, tá? Que recebe. O Liverpool vai ganhar 275 mil euros a mais que o Barcelona por estar uma posição acima. Mas, futebolisticamente falando, não faz muita diferença porque cada um vai para um lado da chave. Então, ser o primeiro ou ser o segundo, esses times só podem se enfrentar na final e vão pegar adversários, por óbvio, e equivalente, mais fracos do que eles. Barcelona ficou em segundo lugar. Por que ficou em segundo lugar, mesmo com o Liverpool perdendo? Porque o Barcelona, em casa, empatou com a Atalanta. Saiu atrás, virou o jogo, mas acabou sofrendo um empate, um famoso 2-2 entre Barcelona e Atalanta. Um jogo muito interessante taticamente. O Gasperini é um baita técnico. O Hansi Flick, pós-jogo, até falou que vai ter que estudar muito hoje à noite, porque o Gasperini encontrou uma forma muito interessante, muito inteligente de marcar a saída de bola do Barcelona. Te convido, se você não assistiu esse jogo, a assistir, porque valeu muito a pena. Foi um jogaço, principalmente, como eu disse, taticamente falando. Enfim, Barcelona e Liverpool, líderes praticamente, né? Cada um para um lado da chave, e o Barcelona se manteve ali na segunda colocação. Arsenal ficou em terceiro lugar. Uma campanha interessante do Arsenal, tá? De muita estabilidade, poucos gols sofridos, sofreu apenas 3 gols. A melhor defesa era a do Liverpool até o início da rodada, né? Porque o Liverpool só tinha sofrido 2 gols, mas acabou tomando 3 do PSV, e a melhor defesa da primeira fase foi a do Arsenal. Um time muito seguro defensivamente na Champions League, né? Diferente do que tem acontecido na Premier League. O Arsenal nunca foi campeão. Acho que o Arteta e o clube vão investir tudo nessa Champions, porque a cada dia que passa também o Liverpool fica mais distante na Premier League. Acho que essa aqui pode ser a grande chance do Arsenal, né? De conquistar esse título da Champions pela primeira vez e também terminar a temporada com algum caneco, né? O Arsenal que venceu o Girona fora de casa por 2-1. Inter de Milão. A Inter de Milão, uma muito estável Inter de Milão, né? Vice colocada no campeonato italiano, continua com Simone Inzaghi, um time muito bem estruturado. Venceu por 3-0, 3 gols do Lautaro Martinez, um recital do Mônaco em casa. Acabou na quarta colocação. Assim, caramba, peraí, cara. Acho que eu errei, hein? Se eu não me engano, a melhor defesa é a da Inter de Milão, tá? Perdão, um meia-culpa aqui. A Inter de Milão só sofreu 1 gol. Então, assim, perdão, mas é 1 gol mesmo, né? E a Inter de Milão terminou na quarta colocação. Daí, um time muito chato, tá? Saiu precocemente na última Champions, nas oitavas de final, contra o Atlético de Madrid, lembremos. Pode chegar muito longe. Quinto colocado, Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid venceu o Salzburg, né? O time que tomou aquela goleada do Real Madrid, agora tomou uma goleada do Atlético de Madrid, 4-1. Fora de casa, o Atlético de Madrid, um time hoje muito mais ofensivo, com muito poderio. O Giovanni Simeone, Griezmann, um time muito interessante. Henry Correa, o Julián Álvares, time muito potente, diferente daquele Atlético de Madrid de muita defesa que a gente estava acostumado. Pode incomodar muito, muito bem no Campeonato Espanhol. Acho que vai ser uma pedreira das oitavas de final quem pegar esse Atlético de Madrid, tá? Sexta colocação, Bayer Leverkusen. Não tá tão bem assim na Bundesliga, né? Alguns tropeços recentes. Hoje acabou vencendo o Sparta Praga, um jogo tranquilo, mesmo que fora de casa. O Leverkusen já estava ali com o pé no G8, acaba garantindo a sexta colocação e acho que assim, dá para perdurar, né? Não acredito que o Leverkusen tenha grandes ambições nessa Champions. Acho que é um time para chegar ali quartas de final e ok, tá? Depende muito do adversário que vai vir nas oitavas. Mas que bom que, assim, pro Xabi Alonso e pro Bayer Leverkusen, que não precisou passar pelos playoffs. E aí a gente termina com Lille e Aston Villa, dois times que eu tenho certeza que você não apostaria que terminasse no G8, tá? Mas foi o que aconteceu. Lille e Aston Villa, sétimo e oitavo colocados respectivamente. O Lille fez 6-1 no Feyenoord. Qual Feyenoord? O mesmo Feyenoord que venceu o Bayern de Munique por 3-0 na última rodada. Sim, venceu por 6-1 o Feyenoord jogando dentro de casa. E o Aston Villa, também em casa, venceu o Celtic por 4-2. Saiu na frente 2-0, tomou 2 gols e depois fez mais 2, 4-2 para o Aston Villa de Unai Emery, que surpreendentemente termina na oitava colocação. Falando em pontos, e aí já vou entrar aqui nos demais, passei mais rápido pelo G8, tá? Nos outros vou só falar os nomes e você sabe porque eu já quero ir pro outro ponto dessa análise aqui, que é o sorteio. Mas o Aston Villa terminou em oitavo, né, Aston Villa e Lille com 16 pontos, o Leverkusen também com 16 pontos. Logo atrás você tinha um pelotão com 15, tá? O Milan, que acabou perdendo hoje pro Dinamo Zagreb, que garantiu a sua classificação. O Bayern de Munique, apesar de ter vencido, também terminou com 15. Mesma coisa para Real Madrid e mesma coisa para Borussia Dortmund. E mesma coisa para a Atalanta. Essa não venceu, já tinha 14 pontos, mas com empate com o Barcelona ficou com 15. Ou seja, 5 equipes que terminaram com 15 pontos, apenas um atrás do G8, e vão ter que passar por toda essa situação do playoffs, né? Mas Real Madrid e Bayern tem um problema maior pela frente. Seguindo aqui, Atalanta, Dortmund, Real Madrid, Bayern de Munique e Milan, os 5 primeiros dos playoffs. Logo após, PSV, PSG, Benfica, Mônaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting e Clube Brugge. Falando aqui de baixo, Dinamo Zagreb passeou aí por essa classificação. Stuttgart tomou um sacode do PSG, um jogo muito ruim do Stuttgart, como eu disse, estava comentando esse jogo. Shakhtar, Bolonha também passearam, mas não dava. Além disso, Estrela Vermelha, Sturm Graz, Praga, como vocês sabem, já estavam fora da zona de classificação e de qualquer chance de avançar. Agora eu quero colocar aqui para vocês as consequências disso tudo, tá? Porque os times que vão para os playoffs, vocês já sabem, que vão para as oitavas, vocês já sabem, eles estão mais tranquilos, uma eliminatória a menos, mas algumas equipes que tiveram a chance, que tropeçaram demais nesses playoffs, podem pegar uma pedreira, podem pegar um problema e talvez não cheguem nem às oitavas, porque os playoffs vão ser muito pesados para essas equipes. Lembrando que o sorteio, se eu não me engano, é na sexta-feira, tá? Desses playoffs, porque existe uma divisão dos 2 primeiros, enfrentam os 2 últimos, mas não é direto. Fizeram em blocos de 4 times, os 4 primeiros times, os 4 primeiros de baixo, e aí eles vão se cruzando, mas vai ter um sorteio, porque tem algumas restrições, como por exemplo, localidade, tá? O Real Madrid não poderia, aqui, hipoteticamente falando, tá? Pegar o Barcelona nesse playoffs, porque em países nos playoffs estão proibidos esses cruzamentos de times do mesmo país. A partir das oitavas, está liberado. E aí, olha aqui o que aconteceu. Por exemplo, aqui em cima tem Mônaco e Brest, vão enfrentar ou PSG ou Benfica. Então, por exemplo, PSG e Benfica, apesar de terem ido para os playoffs,
tiveram determinada sorte em suas posições, porque vão pegar ou Mônaco ou Brest, times mais fracos. Aqui embaixo, você tem mais uma vez algo muito parecido. Atalanta e Borussia Dortmund, como ficaram lá em cima, acabaram enfrentando dois times que ficaram lá embaixo, Sporting e Bruges. Ou seja, o Borussia Dortmund ou pega o Sporting ou pega o Bruges. Acho que vocês conseguiram entender, né? A mesma coisa para a Atalanta. Ou pega o Sporting ou pega o Bruges. Esse é o sorteio. O sorteio vai ser baseado nisso, para dividir essas duplas. Aí embaixo você já pega um problemão. Olha aí essa terceira, e era exatamente aí que eu queria chegar. O Manchester City se classificou lá embaixo, né? Teve que vencer o Bruges de qualquer forma. Fez até um jogo ok, né? Dentro do que vinha fazendo nos últimos meses. Mas olha só, Manchester City e Celtic, eles vão pegar ou Real Madrid ou Bayern de Munique. Ou seja, já nesse playoff, a gente vai ter ou um Real Madrid e Manchester City, repetindo um confronto que, se eu não me engano, aconteceu nas últimas 4 Champions Leagues em mata-mata, ou Manchester City e Bayern de Munique. Aí está um pouco dessa situação, né? Porque você pega um time muito forte, que pelos tropeços ficou lá embaixo, e um Real Madrid e Bayern, que tiveram a 1 ponto do G8, vão ter que enfrentar o Manchester City. Problemaço, e muito bom para quem assiste. Aqui embaixo, o primeiro exemplo do que eu estava explicando para vocês. Na verdade, aconteceu já no primeiro aqui, né? O PSG não vai poder pegar o Brest, e aqui embaixo, Milan e PSV vão enfrentar ou Feyenoord ou Juventus. Na verdade, não, porque o Milan não pode enfrentar a Juventus. Então aqui meio que já está certo que vai ser Milan e Feyenoord, e PSV e Juventus. Além disso, não há mais o que dizer. Espero que vocês tenham entendido, porque... e aí, depois que fizer esse sorteio, e aí, enfim, você definir os jogos, esses jogos acontecerem, vai ter outro sorteio para enfrentar, vocês estão vendo aqui na coluna da frente, os das oitavas de final, né, os clubes que já estão lá. Mais um exemplo. Vou pegar aqui o mesmo exemplo de Real Madrid, enfim. Você tem aqui o Real Madrid, vamos supor que o Real Madrid vai pegar o City e o Bayern vai pegar o Celtic. Aí você tem aqui esses dois confrontos. Um confronto desse vai ficar aqui em cima e o outro confronto vai vir aqui para baixo. Ou seja, teremos um sorteio. Por quê? Vamos supor, Real Madrid e City, passou o City. Celtic e Bayern, passou o Bayern. O Bayern vai ter um sorteio para ver se enfrenta ou o Leverkusen ou o Atlético de Madrid. A mesma coisa o Real Madrid, entendeu? Os dois clubes que passarem, eles vão passar pelo mesmo sorteio, igualzinho esse que está acontecendo agora, só que nas oitavas de finais, com as duas opções dentro do chaveamento dos clubes que passaram nas 8 primeiras colocações. É isso, meu povo. Consequências. E isso vale para Manchester City principalmente, né? E para Bayern de Munique e Real Madrid também. Não importa se você ficou muito abaixo ou muito em cima nesse bloco dos clubes que vão para os playoffs. Você deixar escapar uma vaga no G8, você ter perdido pontos bobos, pode te colocar numa situação muito complicada. E é isso que deve acontecer nesses playoffs. Um dia sensacional, 64 gols. Isso é Champions. E esse formato, na minha opinião, tem dado muito, muito, muito certo. É isso. Falando de Champions, a gente volta... Eu volto, na verdade. A gente é muita gente, mas vocês voltam comigo. Na próxima semana, na sexta-feira, eu vou fazer um vídeo aí falando sobre esse sorteio. Beleza? Fui, tchau, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Fui!